Você acha que sabe como funciona o mundo espiritual? Laroie a todos! E hoje vamos quebrar alguns mitos, 10 verdades amargas que quase ninguém tem coragem de admitir. Não é teoria barata nem fofoca da fé alheia. São realidades que os praticantes mais antigos evitam dizer em alto e bom som. Se você quer respostas fáceis, esse vídeo não é para você. Mas se procura verdade, mesmo que doa, então fique. Vamos começar. Primeira verdade: nem tudo é bom ou mal. Existem níveis e funções. No imaginário popular, o universo espiritual costuma ser simplificado em polos cristalinos. De um lado, a bondade absoluta. Do outro, o mal absoluto. Essa divisão funciona em histórias e manchetes, mas falha quando confrontada com a complexidade real das forças sutis. A primeira verdade incômoda é exatamente essa. O plano invisível opera por níveis, funções e responsabilidades, e muitas entidades que parecem perigosas cumprem papéis necessários para a ordem cósmica. Existem espíritos cuja função não é agradar ou confortar, mas corrigir, delimitar, selar. Suas ações podem ser duras, até dolorosas para quem as sente, porque atuam sobre desequilíbrios que não se resolvem com carinho. Em vez de maldade, pense em função: um cirurgião que corta para curar, uma vacina que causa desconforto para evitar a doença. Do outro lado, há entidades de luz que exigem disciplina, honestidade e compromisso. Sua benignidade não é permissiva, é exigente. A confusão surge quando se mede uma presença pelo efeito imediato em vez de pelo propósito profundo que ela serve. Essa estrutura funcional também inclui hierarquias, níveis de comando, revisão e responsabilidade. Uma entidade de alta patente não age de modo aleatório, age segundo leis que mantêm a coesão entre mundos. E onde há hierarquia, há critérios: quem atravessa um portal, quem recebe um toque, quem é protegido ou advertido. Assim, o choque entre o que se deseja, conforto, respostas rápidas, e o que se precisa, reparação, amadurecimento, produz a sensação de que o mundo espiritual é injusto. Na verdade, é exigente. Compreender isso muda atitudes, diminui a romantização de guia protetor que resolve tudo, e também reduz o pânico diante do que parece sombrio. Passa-se a olhar por perguntas práticas: qual a função daquela presença? Que desordem ela veio corrigir? Que responsabilidade humana ela demanda? Não é verbo para teoria. É convite à humildade. Antes de nomear algo de bom ou mal, observe o contexto, a duração e o resultado real no tecido da vida. E lembre, o equilíbrio entre luz e sombra é uma prática contínua, não um rótulo imediato. Segunda verdade: muitas entidades não atendem curiosos ou fãs de espetáculo. Uma das verdades que mais desconforta quem vive da imagem é simples: nem toda entidade espiritual se revela para quem busca fama, likes ou espetáculo. No mundo sutil existe um critério de seleção que não aparece em vídeos nem em manchetes, e esse critério tem pouco a ver com devoção exibida e muito com coerência existencial. Entidades sérias observam padrões. Elas leem comportamento, repetição de atitudes e intenção verdadeira antes de aceitar comunicação. Quem procura aparições como troféu, quem usa o sagrado como adereço ou quem transforma o terreiro em palco dificilmente será ouvido. O invisível filtra ruído. Ele prefere quem trabalha nas sombras da vida cotidiana, quem repete atos de responsabilidade mesmo quando ninguém vê. O espetáculo atrai presenças leves, ego inflado e muitos ruídos. As falanges antigas exigem silêncio, respeito e prova de transformação. Antes de se manifestarem, essas entidades testam. São provas sutis, situações que expõem o caráter, pequenas escolhas que revelam se a pessoa age por interesse ou por serviço, renúncias de vaidade. Não é uma seleção automática de mérito moral, mas um mecanismo prático. Elas precisam saber que sua energia não será utilizada para alimentar egos ou interesses escusos. Quando a prova falha, a resposta é simples: silêncio. Ou sinais mínimos, interpretados pelos desatentos como fracasso do rito, quando na verdade é proteção da própria linha. Os sinais de que uma presença escolheu observar você, e ainda não revelar-se, são discretos: perda de portas fáceis, emergências que exigem postura,
e a sensação de que algo exige mudança interna. Já os sinais de que você está sendo apenas visto como atração são igualmente claros para quem observa com olhos treinados: manifestações superficiais, repetição de exaltação pública, falta de continuidade no trabalho pessoal. Para quem busca a verdade, a lição é prática e libertadora. Pare de medir espiritualidade por espetáculo. Procure coerência, faça o trabalho íntimo, assuma tarefas que ninguém grava. As entidades que não atendem a qualquer um não estão sendo exclusivas por vaidade, estão preservando a função sagrada que lhes foi confiada. Respeitar isso é o primeiro passo para ser levado a sério, não como atração, mas como instrumento de serviço real. Terceira verdade: mediunidade não é prova de moral superior. Existe um mito persistente e confortável: quem fala com os espíritos automaticamente estaria em nível moral mais elevado. Essa crença alimenta egos e cria perigos. A terceira verdade incômoda é direta: ter mediunidade, seja ela de incorporação, psicografia ou intuição aguçada, não garante caráter, ética nem nobreza. Mediunidade é ferramenta, não certificado de virtude. Na prática, isso significa que a casa espiritual precisa olhar para além da manifestação. Há médiuns que incorporam com frequência e, fora da gira, mantêm condutas questionáveis: ego inflado, manipulação afetiva, dispersão ética. Por outro lado, existem pessoas com vida moral irrepreensível que nunca veem nada. A presença de mediunidade não substitui autocrítica. Entidades sérias reconhecem isso e, muitas vezes, exigem mudança de comportamento antes de permanecerem à mesa de um médium. O erro comum é confundir visibilidade com santidade. Em comunidades, o médium famoso vira autoridade moral sem passar por provas concretas de responsabilidade. Isso permite abusos. Decisões importantes são tomadas sem debate, conselhos afetivos se transformam em chantagem emocional, e a linha entre orientação espiritual e exercício de poder pessoal fica tênue. Historicamente, muitas crises em terreiros começaram quando se adorou o dom e se esqueceu da obrigação ética que o acompanha. Como o invisível reage a isso? Com paciência e pragmatismo, testes, afastamento da presença, exigência de reparações. Entidades que detectam uso indevido da mediunidade tendem a se recolher, não por punição espetacular, mas para proteger a comunidade e o próprio médium do erro. Em termos humanos, isso se traduz em perdas concretas: interrupção de incorporações, bloqueios na prática, desgaste de reputação. O remédio não é proibir a mediunidade, é orientar. Formação ética, supervisão, prestação de contas e trabalho contínuo sobre o próprio caráter deveriam ser rotina em qualquer casa séria. Mediunidade bem guiada exige silêncio, disciplina e a capacidade de ouvir sem usar o que se ouve para benefício próprio. Se você sente mediunidade despertar, a prioridade não é exibir talento. É perguntar: o que, em minha vida, precisa mudar para que eu não transforme serviço em espetáculo? Essa pergunta é humilhante e libertadora. Porque, no fim, a única coisa que distingue um bom médium de um mau médium não é a frequência com que incorpora, é a integridade com que vive quando não está incorporado. Quarta verdade: nem toda cura é imediata, e alguns milagres têm preço. A expectativa moderna por soluções instantâneas encontrou espaço também no espiritual. Muitos querem resolver em uma sessão que levou anos para se estruturar. A verdade incômoda é simples: cura profunda quase nunca é imediata. O que aparece como milagre rápido costuma ser superfície, alívio momentâneo, reorganização emocional temporária, uma anestesia espiritual que deixa a ferida viva por baixo. A verdadeira restauração costuma exigir tempo, mudanças concretas de comportamento e, por vezes, um custo pessoal que ninguém gosta de pagar. Existem 3 razões principais para isso. Primeiro, porque muitos desequilíbrios são estruturais. Traumas, padrões familiares, vícios e escolhas repetidas criam sistemas inteiros que não cedem a um único gesto simbólico. Segundo, porque o processo de cura frequentemente exige responsabilidade, reparar relações, assumir consequências, desfazer hábitos que alimentam o problema. Terceiro, porque há mecanismos kármicos ou kármicos equivalentes, não castigos, mas consequências que precisam ser honradas para que o padrão se quebre. Nesses casos,
Uma cura feita sem atravessar a reparação pode gerar retrocessos maiores. Isso significa que trabalhos espirituais são perigosos quando vendidos como promessas absolutas. Quem garante cura ou seu dinheiro de volta confunde marketing com ética. Em muitos relatos, intervenções rápidas trouxeram efeitos colaterais, dependência do rito, sensação de impotência quando o resultado não perdurou ou escolhas impulsivas que pioraram a situação. Cura responsável envolve diagnóstico, acompanhamento e, frequentemente, mudanças externas, terapia, afastamento de ambientes tóxicos, restituições reais, que não aparecem nas manchetes. A lição necessária é prática. Se você busca ajuda, pergunte não só o que vai acontecer, mas o que eu preciso mudar. Prepare-se para pagar um preço que pode ser renúncia, trabalho duro e disciplina, não em espécie, mas em atitudes. E lembre, as presenças sérias valorizam a transformação sustentável. Elas preferem passos lentos e seguros a milagres que se desfazem com o primeiro vento. Cura real é reconstrução. E reconstruir exige coragem para arcar com o que se precisa reparar. Quinta, nem toda entidade aceita qualquer pedido. Uma das ilusões mais comuns no mundo espiritual é acreditar que basta pedir para receber. Como se entidades, guias ou forças espirituais funcionassem como balcões de desejos, prontos para atender qualquer solicitação desde que haja fé suficiente, oferendas adequadas ou palavras certas. A verdade incômoda é outra. Nem toda entidade aceita qualquer pedido, e muitas se recusam a agir quando o que é solicitado viola princípios, desequilibra caminhos ou nasce de intenções tortas. Entidades espirituais não são ferramentas neutras. Cada uma trabalha dentro de uma linha, uma função e uma ética próprias. Há forças voltadas para a cura, outras para a justiça, outras para a abertura de caminhos, e algumas para encerramento de ciclos. Quando alguém procura uma entidade com um pedido que não corresponde à sua natureza, ou que fere o equilíbrio, a resposta pode ser o silêncio, a recusa ou, em casos mais duros, o afastamento completo. Não é castigo, é limite. Pedidos movidos por vingança, controle emocional, obsessão amorosa ou desejo de prejudicar terceiros costumam encontrar barreiras firmes. Mesmo quando parecem funcionar, frequentemente retornam como aprendizado doloroso. O mundo espiritual opera por consequência, não por capricho. Por isso, entidades sérias avaliam o impacto do que é pedido não só para quem solicita, mas para todos os envolvidos. Se a ação gera desequilíbrio maior do que a dor que pretende aliviar, ela não acontece. Essa verdade também explica por que algumas pessoas nunca são atendidas, apesar de rituais, promessas e insistência. O problema nem sempre está na fé, mas na maturidade do pedido. Há momentos em que a entidade espera mudança interna antes de agir externamente. Em outros, a resposta é um não definitivo, e esse não é, em si, uma proteção. Compreender isso muda a relação com o sagrado. Em vez de perguntar como faço para conseguir, a pergunta passa a ser: isso precisa mesmo acontecer? Respeitar a recusa é sinal de evolução espiritual. Porque quem aceita limites aprende a pedir com consciência, e é justamente essa consciência que abre os caminhos certos. Sexta, amores espirituais e mandingas emocionais não garantem felicidade. Existe uma promessa sedutora que atravessa gerações, a ideia de que o amor pode ser encomendado, consertado ou garantido por rituais. Essa fantasia vende esperança rápida e, muitas vezes, alívio momentâneo, mas a verdade incômoda é dura. Manipulações afetivas e mandingas emocionais não constroem relacionamentos saudáveis. Na melhor das hipóteses geram dependência, e na pior, trazem dano real às pessoas envolvidas. Quando alguém tenta forçar o sentimento alheio, 3 problemas aparecem com regularidade. Primeiro, resultado instável. Emoções capturadas por meios externos costumam ser frágeis. Elas imitam paixão, mas faltam os alicerces, confiança, respeito, autonomia, diálogo, e desmoronam assim que a pressão muda. Segundo, custo psicológico. Quem solicita uma intervenção externa frequentemente delega a responsabilidade da vida afetiva, deixando de trabalhar a própria autoestima, a comunicação ou os limites. Terceiro, ética e consequência.
Manipular vontade alheia cria uma dívida moral e energética que pode retornar em formas que ninguém deseja: confusão, perda de confiança ou a necessidade de confrontos dolorosos para desfazer o dano. Além disso, há um efeito cascata social. Relações construídas sobre artifícios tendem a reproduzir padrões tóxicos: dependência emocional, ciúmes descontrolados, controle e violência moral. Quando o truque deixa de funcionar, restam feridas profundas, e muitos procuram nova intervenção espiritual, num ciclo que só amplia a fragilidade. As entidades sérias, historicamente, evitam participar de manipulações de vontade. Elas podem intervir para proteger pessoas de danos, para restaurar dignidade ou para ajudar a pessoa a reencontrar sua força interior, mas raramente assumem a tarefa de forjar afetos alheios. O amor autêntico exige liberdade, é escolha recíproca, crescimento conjunto, responsabilidade compartilhada. Se você se sente tentado a buscar atalhos, a pergunta a fazer não é como consigo, mas por que não consigo sem isso? Trabalhar sofrimentos antigos, limites pobres, carências não processadas e padrões repetidos é o caminho que, ainda que mais lento, constrói relações reais. Procure suporte, terapia, aconselhamento, trabalho espiritual sério que priorize a autonomia emocional, antes de acreditar em garantias fáceis. Porque no campo do coração, nada substitui a coragem de se transformar por inteiro. 7ª. A linha entre proteção e dependência espiritual é tênue. Procurar amparo no mundo espiritual é legítimo e, muitas vezes, necessário. A proteção espiritual existe e atua, limpa, afasta perigos, dá suporte em momentos de crise. Mas há uma verdade incômoda que poucos reconhecem com franqueza: é muito fácil transformar essa proteção em dependência. E quando isso ocorre, a ajuda deixa de empoderar e passa a aprisionar. Dependência espiritual surge quando o consulente delega ao guia ou ao ritual a responsabilidade por escolhas que deveriam ser tomadas no plano humano. Em vez de trabalhar problemas concretos, relações tóxicas, vícios, decisões profissionais, a pessoa cria uma rotina de pedidos e intervenções, esperando que o invisível resolva o que só a própria ação pode mudar. A proteção madura funciona como muleta temporária que, uma vez vencido o obstáculo, é abandonada. A dependência transforma a muleta em cadeira de rodas permanente. Os sinais são claros para quem observa: incapacidade de decidir sem consulta contínua, medo de agir sem autorização espiritual, repetição de rituais como substituto de planos concretos, e sensação de impotência sempre que há interrupção no amparo. Em terreiros sérios, médiuns experientes percebem esse padrão e o chamam de infantilização espiritual. O indivíduo espera que a casa, e as entidades, façam por ele aquilo que a vida exige que ele faça. As consequências não são só pessoais. Dependência alimenta mercados de soluções rápidas, legitima práticas predatórias e enfraquece comunidades espirituais. Quando as pessoas não assumem responsabilidade, a confiança coletiva diminui e o trabalho sério é desvalorizado. A saída é prática e dura. Proteção deve vir acompanhada de orientação para a autonomia. Entidades responsáveis e bons guias humanos orientam mudanças de hábitos, tarefas de reparação, acompanhamento terapêutico e provas de responsabilidade. Pedir proteção não é errado. Ficar preso a ela, sim. O objetivo do amparo espiritual não é tornar você incapaz, mas fortalecê-lo para agir por conta própria. Se você busca ajuda, avalie: a presença que te assiste pede provas de mudança? Incentiva que você tome decisões? Ou cria um ciclo de dependência confortável? A coragem espiritual, e a mais difícil de todas, é usar a proteção como impulso para crescer, e não como desculpa para não crescer. 8ª. O mérito espiritual é mais prático do que místico. Existe um equívoco sedutor: acreditar que mérito espiritual é medida por sinais espetaculares, incorporações frequentes, visões dramáticas, títulos e honrarias dentro de uma casa. A verdade incômoda é contraintuitiva. Mérito, no mundo real do invisível, se constrói sobretudo com atos discretos, repetidos e muitas vezes invisíveis. Não é rituais grandiosos que definem quem merece proximidade de forças sérias. É a constância ética, o serviço desinteressado e a capacidade de reparar o que foi rompido.
Meritocracia espiritual não é sorte nem espetáculo. É disciplina. É acordar cedo para ajudar alguém sem plateia. É devolver o que foi tomado, pedir desculpas quando errou, sustentar promessas pequenas e manter a integridade financeira e emocional. Para as falanges antigas, conta muito mais uma vida reordenada do que a beleza de uma sessão bem gravada. O universo sutil observa padrões, comportamento habitual, capacidade de responder por atos, consistência no cuidado com o próximo. Essas pequenas decisões diárias formam a vibração que permite o contato e a permanência de presenças responsáveis. Isso gera frustração em quem busca resultados rápidos. Não adianta oferecer presentes caros se, ao voltar para casa, continuar a explorar empregados, mentir em contratos ou humilhar parceiros. O dinheiro compra visibilidade, não compra confiança espiritual. Por isso muitas casas preferem trabalhar com gente comum que se transforma no silêncio do cotidiano do que com pessoas que brilham nas redes mas evaporam na vida prática. Outra faceta desta verdade é pedagógica. Mérito também se prova em situações de teste. Quando uma tentação aparece, vantagem fácil, desculpa para não cumprir um acordo, oportunidade de se apropriar do trabalho alheio, a reação revela mais do que 1000 oferendas. Quem escolhe o caminho honrado, mesmo quando ninguém vê, acumula crédito espiritual real. Quem age apenas para impressionar acumula nada além de imagem. Como agir? Então, priorize consistência. Substitua a busca por títulos por pequenas obrigações. Pagar dívidas, reconciliar uma relação, ajudar numa tarefa sem ser pedido. Peça orientação, sim, mas ofereça serviço. Procure formação ética e supervisão. Casas responsáveis pedem prestação de contas porque sabem que mérito se demonstra em atos. Quando o invisível exige prova, não se engane. Trata-se menos de prova mística e mais de prova humana, de caráter. E caráter, diferentemente de postagens e lembranças, constrói-se com trabalho diário, discreto e imbatível. Nona verdade: nem toda ajuda espiritual vem para aliviar, muitas vêm para confrontar. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar. Quando forças espirituais sérias se aproximam de alguém, nem sempre é para trazer conforto imediato. Muitas vezes, é para confrontar hábitos, escolhas e ilusões que a própria pessoa se recusa a encarar. O mundo espiritual não existe para anestesiar dores indefinidamente, ele existe para corrigir rumos. E correção dói. Há quem procure entidades esperando apenas soluções rápidas, cura sem mudança, proteção sem responsabilidade, prosperidade sem revisão de atitudes. Mas entidades comprometidas com equilíbrio raramente reforçam aquilo que mantém alguém preso ao próprio erro. Ao contrário, elas cutucam feridas antigas, colocam pessoas desconfortáveis no caminho, interrompem ciclos que pareciam funcionar. Não por crueldade, mas porque certas estruturas precisam ruir para que algo verdadeiro possa nascer. Isso explica por que muitas pessoas dizem que depois que comecei a me cuidar espiritualmente, minha vida virou um caos. Não virou. Ela começou a ser reorganizada. Relações baseadas em dependência emocional começam a desmoronar. Trabalhos sustentados por mentira ou exploração entram em crise. Máscaras caem. E, para quem confundia estabilidade com estagnação, isso parece punição. Mas não é. No plano espiritual, alívio sem aprendizado é desperdício de energia. Uma entidade que apenas tira dor sem ensinar a causa da ferida cria dependência, não evolução. Por isso, muitas vezes a ajuda vem na forma de limites, portas que se fecham, pessoas que se afastam, situações que obrigam escolhas difíceis. É o famoso empurrão que ninguém pediu, mas que era necessário. Essa verdade também revela por que algumas pessoas abandonam caminhos espirituais sérios. Elas não querem transformação, querem manutenção do conforto emocional. Querem continuar sendo quem são, apenas com menos consequências. Só que o invisível não trabalha para preservar ilusões. Trabalha para restaurar equilíbrio. Quem entende isso amadurece. Aprende a perguntar não apenas o que eu quero, mas o que eu preciso aprender. Aprende a ouvir orientações que contrariam desejos imediatos. Aprende a agradecer até pelos processos dolorosos, porque percebe que eles trazem clareza.
Se uma força espiritual está te confrontando, observe antes de rejeitar. Veja onde dói. Veja o que está sendo tocado. Muitas vezes, ali está o ponto exato que precisava ser curado, não com carinho, mas com verdade. 10ª verdade: o mundo espiritual não protege quem se recusa a mudar. Essa é, talvez, a mais dura de todas as verdades. Nenhuma força espiritual séria se compromete indefinidamente com quem insiste em repetir os mesmos erros. Proteção não é um contrato vitalício assinado no desespero. É uma parceria silenciosa que exige responsabilidade, consciência e, acima de tudo, disposição para a mudança. Muitas pessoas acreditam que, ao acender uma vela, fazer uma promessa ou pedir ajuda em um momento crítico, passam a estar sob proteção permanente. Mas o mundo espiritual não funciona como um escudo automático que anula escolhas ruins. Ele observa, orienta, alerta e espera respostas. Quando essas respostas nunca vêm, a proteção enfraquece, se afasta ou se transforma em lição. Entidades não caminham ao lado de quem pede luz, mas insistem em viver na mesma sombra. Não sustentam alguém que recebe avisos claros e os ignora. Não interferem eternamente para impedir quedas que já deveriam ter ensinado algo. Em muitos casos, o silêncio espiritual que surge depois de tantas tentativas é um sinal claro: agora é com você. Isso não é abandono. É respeito ao livre-arbítrio. Forçar proteção sobre alguém que se recusa a evoluir seria interferir no aprendizado que aquela alma precisa viver. O invisível não impede consequências quando elas se tornam a única linguagem que a pessoa ainda consegue entender. Por isso, há momentos em que tudo parece desandar de uma vez. Não porque a proteção foi retirada por punição, mas porque ela não pode mais agir sem reforçar um ciclo destrutivo. A dor, então, passa a ser a última ferramenta de despertar. Dura, mas eficaz. Essa verdade também explica por que algumas pessoas dizem que perderam a fé, ou que as entidades não respondem mais. Na maioria das vezes, a resposta já foi dada, repetidas vezes, e ignorada. O espiritual fala através de sinais, encontros, desconfortos, intuições. Quando tudo isso é descartado, resta o silêncio. Quem compreende essa verdade amadurece espiritualmente. Entende que proteção não é privilégio, é consequência. Que mudança não é opcional para quem busca caminhar com forças sérias. E que nenhuma entidade carrega alguém nas costas para sempre, porque o caminho precisa ser trilhado com os próprios pés. No fim, o mundo espiritual não se afasta de quem erra. Ele se afasta de quem escolhe não aprender. Se essas verdades te fizeram refletir, deixe um comentário com uma reflexão, sem nomes ou instruções, e compartilhe para que mais pessoas pensem 2 vezes antes de procurar atalhos. E inscreva-se para mais vídeos que não simplificam o invisível.